Cássia. Vererendas irmãs, meus prezados irmãos, prezados ouvintes que nos acompanham pela Rádio Bom Jesus ou pela internet através da Rádio Bom Jesus, meus prezados paroquianos, vamos pensar, meditar nas leituras que o quinto domingo depois de Pentecostes nos sugere para a nossa consideração neste domingo. Quero convidá-los a começar pegando a primeira leitura, número 9 do folheto. E há uma frase na segunda coluna da primeira leitura, já no comecinho aí da segunda coluna, que fala assim: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e seus ouvidos atentos às suas súplicas. Como é reconfortante nós meditarmos e pensarmos que Deus nos olha. Embora nós sejamos pecadores, busquemos ser justos. Portanto, os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos atentos às suas súplicas. Depois no Evangelho, nosso Senhor vai falar sobre a justiça. O justo é aquele que tem os ouvidos do Senhor atentos às suas súplicas. A prece do justo é ouvida por Deus. E os olhos do Senhor estão sobre os justos. Mas para ser justos é necessário fazer o quê? Vamos ao Evangelho. Nosso Senhor diz assim: se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. No tempo de Nosso Senhor havia aqueles judeus que eram cumpridores externos da lei. Eles cumpriam a letra, ao pé da letra, os mandamentos da lei de Deus, mas não cumpriam o seu espírito. Eles faziam aquilo que os homens viam, aparentando ser cumpridores da lei, aparentando uma certa justiça, uma certa santidade de vida, mas na verdade não eram justos. Nosso Senhor fala em outro lugar que eles eram como sepulcros caiados. Eram pessoas que, de fato, por fora, eles pareciam santos, cumpridores da lei, mas por dentro eles eram falsos. Nosso Senhor está falando aqui que se a nossa justiça não supera esse tipo de gente, nós não vamos entrar no céu. Esse perigo de ser fariseu, todos nós corremos. O perigo de ser católicos farisaicos. Católico, apostólico, romano, farisaico. É um grande perigo. É mais fácil nós aparentarmos a santidade do que nós sermos santos de fato. São Francisco de Assis tem uma frase que faz eco a muitas outras, que diz: Senhor, o que vale é o que eu sou diante de vós e nada mais. Essa deve ser a nossa vida. Nós devemos ser bons, nós devemos ser justos, não aos olhos dos homens, dos outros, da sociedade, ou mesmo dos nossos irmãos de igreja. Nós devemos ser santos aos olhos de Deus, porque só isso é que conta. Então nosso Senhor vai dizer o seguinte, falando do quinto mandamento, dando uma lição, aperfeiçoando a lei. Nosso Senhor, que é o legislador, mas que veio como referência para o Novo Testamento. Nosso Senhor não veio destruir a lei de Moisés, os 10 mandamentos, o decálogo, mas nosso Senhor veio aperfeiçoá-lo. E nosso Senhor diz assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar será réu de julgamento. Veja que no Antigo Testamento já existia o quinto mandamento: não matarás. Claro, a lei, o decálogo foi dado por meio de Moisés. Mas, muitas vezes,
Aqueles homens eram cumpridores externos da lei, como eu disse. E nosso Senhor, Ele quer aperfeiçoar a nossa vida de seres humanos, de cristãos. Os cristãos devem ser perfeitos, não só externamente, mas devem ser sobretudo internamente, depois externamente. Uma decorrência. E nosso Senhor vai dizer, olha, aquele que diz imbecil, aquele que diz ímpio, deve ser punido tal qual era punido aquele que matava. Deve ser julgado. Nosso Senhor está equiparando, não é? Nosso Senhor, Ele é rigoroso para que nós possamos ser santos. Sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Quando nós lemos não matarás, vendo o 5º mandamento, nós podemos logo pensar, eu não matei nunca ninguém, então não tenho esse pecado. Mas na verdade matar é algo muito mais profundo. Quando a pessoa chega a tirar a vida do outro, fisicamente, o mata, é porque ele já matou aquela pessoa muitas vezes dentro de si. Para matar o outro, para correr nesse pecado, existe uma graduação, existe um caminho a ser percorrido. E é isso que nosso Senhor quer falar, que no cristianismo, na nova lei, não é apenas as ações, aquilo que aparece que é pecado, mas aquilo que nasce no coração do homem. Nosso Senhor quer renovar o ser humano a partir de dentro, não apenas por fora. Às vezes por fora a gente parece um bom cristão, mas por dentro nós somos totalmente às avessas daquilo que nós aparentamos. Então nosso Senhor quer que nós tenhamos a coerência. Isso é muito importante. Por exemplo, quando nós julgamos o nosso próximo, quando nós condenamos ele dentro de nós, nós de certa forma estamos também matando o nosso próximo. Quando nós alimentamos pensamentos, sentimentos de ódio, de vingança, de cólera dentro de nós, portanto, o vício capital da ira, nós estamos matando o nosso semelhante. E se nós odiamos o nosso próximo a tal ponto que nós desejamos um mal grave para ele, nós estamos matando ele dentro de nós. E assim cometemos o pecado de matar o próximo. Diz o Catecismo da Igreja que a cólera é um desejo de vingança. Se a cólera chega ao desejo deliberado de matar o próximo, ou de feri-lo com gravidade, atenta gravemente contra a caridade, constituindo pecado mortal. O Senhor disse, todo aquele que se encolerizar contra seu irmão, terá de responder do tribunal. O ódio voluntário é contrário à caridade. O ódio ao próximo é um pecado, quando o homem quer deliberadamente seu mal. Quando é que nós odiamos o próximo? Quando nós queremos um mal para o próximo. O ódio ao próximo é um pecado grave, quando se lhe deseja deliberadamente um grave dano. Então não devemos alimentar o ódio dentro de nós. Entre nós cristãos não deve haver jamais, não só assassinatos, não é? Mas não devemos sequer ter ódio. Devemos conversar com todas as pessoas. Devemos perdoar aqueles que nos ofenderam. E o perdão é uma coisa tão difícil, mas é necessária. Nós não podemos rezar o Pai Nosso se nós não damos ao nosso próximo, aquela pessoa que nos fez um mal, grande ou pequeno, o nosso perdão. No Pai Nosso a gente diz, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, na medida que nós damos o perdão àqueles que nos ofenderam, nós pedimos a Deus que nos perdoe. Já prestaram atenção nisso? Quantas vezes nós queremos que Deus nos perdoe, mas nós não queremos perdoar o próximo que nos ofendeu. E o perdão é necessário, por necessidade de meio. Se nós não perdoamos, nós não seremos perdoados. É Jesus que disse, olha, na medida que vocês medirem os outros, vocês também serão medidos. Se nós condenamos os outros, nós seremos condenados da mesma maneira como nós condenamos os outros. Portanto, é necessário dar o perdão de coração.
Mas alguém pode perguntar assim: padre, como é que eu faço para perdoar se eu não consigo? Meu sentimento para com aquela pessoa que me prejudicou é de ódio, é de vingança. A pessoa me prejudicou, me fez um grande mal. Mas é isso mesmo. Nós devemos perdoar as pessoas que não prestam, as pessoas que nos fizeram mal. Não é aquelas pessoas que prestam que nós temos que dar o perdão. Essas não precisam do perdão. Nós temos que perdoá-las precisamente porque elas nos ofenderam e fizeram mal a nós. Como Jesus perdoou na cruz. Jesus é o modelo. Olha que Jesus na cruz estava crucificado, sendo ali morto como um criminoso, como o pior dos facínoras, dos criminosos. E nosso Senhor disse: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Nosso Senhor não só perdoou, pediu ao Pai que perdoasse e desculpou o pecado daquela gente. Isso que é perfeição. Mas isso precisa ser trabalhado dentro de nós. Nós nunca perdoaremos uma pessoa que nos ofendeu se nós não contrariamos o sentimento ruim, o sentimento de aversão que nós temos para com ela. Então isso é um exercício. Claro que é uma graça de Deus. Nós temos que rezar: meu Deus, me ajuda a perdoar a pessoa que me ofendeu, que me fez o mal. Mas eu também tenho que me esforçar para contrariar a aversão que nasce quando a vejo, quando a encontro, quando estou com aquela pessoa. Muitos dizem assim: padre, eu perdoo, mas ele lá e eu aqui. Ou então me perguntam para a gente no confessionário, horas: padre, eu perdoo, mas eu preciso conversar com aquela pessoa. Isso não é perdão. O perdão é quando nós de fato perdoamos e nós queremos o bem daquela pessoa. Queremos que aquela pessoa não se dane, mas que vá para o céu. O sentimento de ódio é quando nos vem o pensamento que se dane aquela pessoa. E o sentimento de perdão é o contrário: que se salve aquela pessoa. Eu quero o céu para você. Não agora, né? Porque se querer o céu agora é a morte. Você não pode querer o céu agora para a pessoa. Vai para o céu, não. Mas nós devemos desejar sim que ela se salve e rezamos para o bem dela. Isso é uma luta que nós temos que fazer. Então é muito importante. E agora, para acabar, vamos acabar lendo aí o Evangelho. Na segunda coluna, nosso Senhor diz assim, ó. Vamos ler juntos, número 11, na segunda coluna, lado direito, na segunda linha. Portanto, se trouxeres a tua oferenda ao altar e te lembrares que o teu irmão tem contra ti alguma coisa, deixa a tua oferenda diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e depois vem apresentar a tua oferenda. Olha que nosso Senhor é tão radical, que nosso Senhor fala que isso é tão importante, a questão do perdão, a questão da gente não matar a pessoa dentro de nós, que Ele diz: olha, se você está para fazer uma oferta a Deus, se você está para participar da Santa Missa, e para colocar o seu dízimo, e para fazer o seu ofertório, que é símbolo, né? A coleta que nós colocamos aqui na frente, é símbolo do nosso ofertório a Deus, da nossa entrega, da nossa vontade de ser fiel, da nossa entrega a Deus. Se nós lembramos que, olha o que o Evangelho diz, não é o que se eu tenho contra o próximo, é se o próximo tem contra mim. Olha o que o nosso Senhor fala aí, ó. Se trouxeres a tua oferenda ao altar e te lembrares que o teu irmão tem contra ti alguma coisa, não é quando nós temos alguma coisa contra o nosso irmão. Olha como nosso Senhor é radical nisso. Ou seja, nosso Senhor está falando aqui que nós temos que ser perfeitos no perdão. Nós temos que perdoar. Nós temos que dar o perdão. Mas volto a dizer, não esperemos ter bons sentimentos para com as pessoas que nos ofenderam para perdoá-las. Senão nós nunca vamos perdoá-las. Nós temos que perdoá-las mesmo tendo sentimentos contrários para com aquela pessoa. Mas como, padre? Sim, contrariando o homem velho que há dentro de nós. Nós não temos que
fazer aquilo que a nossa cabeça, o nosso sentimento, o nosso coração nos impele a fazer. Se nós agimos assim, nós vamos para a fossa. Por isso que a razão deve dominar o coração. Ou seja, a retidão da vontade, iluminada pela fé, deve coordenar, deve conduzir os nossos sentimentos. Porque os sentimentos são cegos. Eles não veem. Peçamos a Nosso Senhor que nós sejamos justos, pelo menos nisso, que nós procuremos perdoar o nosso próximo. Propósito para a semana: vamos perdoar a todas as pessoas que nos ofenderam, todas. Então, durante a Santa Missa, enquanto tiver o silêncio, na hora do grande silêncio, depois dos santos, até depois da consagração, vamos pensar naquelas pessoas que nos ofenderam. Não precisa ter medo de pensar nas pessoas que te ofenderam, não. Vamos pensar nelas e vamos dar o perdão. Meu Deus, estou aqui, é tão difícil perdoar essas pessoas, mas eu as perdoo todas, como o Senhor quer. Me dá a graça de perdoá-las. E perdoa-as dentro de você, e perdoa-as todas dentro de você. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos atentos às suas súplicas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.